Glória a Deus, nós cumprimentamos a todos os irmãos com a graça e a paz, amém? Que alegria estarmos aqui reunidos para celebrar o Senhor Jesus, e nessa data especial, não é? Nós estamos aí vendo famílias lindas do Senhor, que vieram aí em peso, né, por um café abençoado, mas agora nós vamos celebrar como família da fé, ao nome do Senhor Jesus. É claro que nós teremos nessa grande oportunidade, homenagem aí direto aos nossos papais de plantão, que estão aí, né? Tem papai hoje aqui, ó, dá um salve aí, fala, ô! Deus abençoe vocês, viu, queridos? Em nome de Jesus. Eu também, né? Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos dê saúde, sabedoria, para a glória dEle, em nome de Jesus. Mas nós queremos nos alegrar também por aqueles que nos visitam, não é? E de repente até você, papai, ou você, parente, você, família que está aqui, se é a tua primeira vez aqui, nós queremos te agradecer por estar aqui. E não queremos que você saia de mãos vazias, nós queremos te dar uma lembrança. Então, se você está aqui pela primeira vez, ao final do culto, você não precisa se expor aqui, mas você pode se dirigir ao balcão de formação ali atrás, ou então falar com uma das nossas irmãs que estão ali de colete azul na entrada, dizer, estou aqui pela primeira vez. Eles vão te direcionar e te entregar uma lembrança, um sinal da nossa gratidão por você estar conosco, e esperamos que você volte mais vezes, não é? E você que tem acompanhado a gente aqui, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. A igreja se alegra também com isso? Amém? Glória a Deus. As crianças também presentes, né? Por esse tempo precioso, que assim Deus nos abençoe neste culto. E eu quero já pedir a você que se coloque em pé, nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Quero lembrar também, meus queridos, que nesta manhã especial, nós estamos tendo a transmissão do culto, não é? Normalmente transmitimos só à noite, mas hoje em especial, neste culto da manhã, estamos transmitindo também, vai ficar registrado lá então na nosso canal do YouTube, IP Sertanópolis, você poderá acompanhar depois também, compartilhar com alguém, se assim você quiser, não é? Tá bom? No nome de Jesus. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com essa canção próxima, e já aproveito para abrir a oportunidade para você que deseja contribuir com seu louvor financeiro. Nós como igreja, nós entendemos que a palavra de Deus nos orienta em princípios, valores eternos, nos direciona a como vivermos, e dízimos e ofertas é uma orientação da palavra de Deus, e nós fazemos isso com muita alegria e gratidão a Deus. Não é o peso, não é uma obrigação, é um comprometimento em resposta ao que Deus já fez por nós e continua fazendo. Quem está sob os cuidados de Deus aqui? Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer isso, entregando a nossa vida por inteiro. Dízimos e ofertas é uma pequena parcela. Quero te convidar a fazer isso sem peso, mas com alegria, com gratidão ao Senhor. Quando cantarmos a próxima canção, você pode trazer seus envelopes à frente, ou utilizar aí o seu aplicativo com QR Code na tela. Lá atrás nós temos a maquininha também, fique à vontade. Você que nos visita, não se constrange, não se sinta pressionado a isso, é só se você entender o propósito, se você quiser, fique bem à vontade, que isso não atrapalhe a sua adoração, a sua entrega ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, junto com os meus irmãos, por este tempo tão precioso que o Senhor nos permite nos reunirmos como igreja do Senhor, para celebrar a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, porque neste dia e nesta manhã, numa homenagem especial aos pais, nós precisamos também lembrar que temos um Pai celestial, que temos um Pai soberano, um Senhor da criação, que cuida de nós, que fez tudo por nós, que deu a própria vida por nós. Como não te adorar, como não reconhecer que somos teus filhos em Cristo Jesus, e por isso nos alegramos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Receba toda a adoração nessa manhã, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos celebrar, vamos adorar. Aleluia.
Aleluia. Vamos louvar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele o louvor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração
Você pode se sentar. Assim diz o Senhor: essas palavras que eu te digo estarão em seu coração. Eu peço que ensine-as com persistência aos seus filhos, quando estiver andando com eles, quando eles se deitar, sentar e se levantar. Deuteronômio 6, 7. 6, 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Hoje é um dia grande e especial para os pais de hoje. Que seja essa homenagem para vocês.
Pai, talvez você nem perceba, mas todos os dias nós estamos aprendendo com você. Talvez você pense que essas pequenas atitudes passam despercebidas, mas elas estão formando a nossa história. Você nos ensina pelo exemplo, nos corrige com amor, nos protege com coragem, caminha ao nosso lado, mesmo quando o caminho parece difícil. A palavra de Deus nos lembra que, antes de ensinar os filhos, ela precisa estar no coração dos pais. É por isso que a sua vida fala muito mais alto do que as suas palavras. Nós aprendemos quando escolhe perdoar, quando ama nossa família, quando diz vamos à igreja, quando decide obedecer a Deus, mesmo quando não é fácil. Talvez você pense que essas pequenas atitudes passam despercebidas, mas elas estão formando a nossa história. Tudo isso está plantando sementes que darão frutos por toda a nossa vida. Hoje queremos honrar pais que entendam que a maior herança que podem deixar aos seus filhos é uma vida firmada na palavra do Senhor. E hoje queremos deixar um encorajamento. Pai, não desista. Continue nos conduzindo no caminho do Senhor. Continue nos mostrando através da sua vida quem Jesus é, o caminho, a verdade e a vida. Porque um pai que escuta a voz de Deus se torna uma voz que inspira gerações. E como filhos, gostaríamos de dizer obrigado e feliz Dia dos Pais.
Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, essa é a geração que serve, a geração que a igreja do hoje, as crianças aqui, amém, meus irmãos? Pais, o quanto vale isso, não é? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu, pai, mãe, que tem incentivado seus filhos a participar dos ministérios que a igreja tem oferecido para a formação dos seus filhos. Você que tem persistido com eles, orando com eles, dando o exemplo, inspirando, trazendo aos ensaios, investindo na vida dos seus filhos de alguma forma. Nós aqui, igreja, queremos servir e quero louvar a Deus pela vida da Rede Kids, sob a coordenação da nossa irmã Aline e Paola e toda a equipe da Rede Kids. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de vocês. Vocês têm abençoado muito essa igreja, viu, queridos? Obrigado por nos proporcionar tudo isso, a nós pais, que nosso coração não aguenta, né, gente? Que é isso? Eu vi essas crianças ministrando em cada momento aqui, que momento especial para a glória do nome de Jesus. As crianças, elas também continuarão sendo ministradas. Eu quero chamar aqui as facilitadoras e junto com, vão estar aqui à frente comigo, por favor, os facilitadores que vão estar com as plaquinhas, indicando a idade em que as crianças vão estar se dirigindo aqui à frente e já irão sair ali por essa porta, a minha lateral aqui à esquerda, para estar sendo ministrado. Vai ter um momento especial para as crianças ali ainda e com certeza abençoará muito seu coração, viu, pai, mãe. As crianças podem vir já aqui, por gentileza. Pode dar mais uns passinhos aqui, por favor, que acho que vai, Glorinha. Um pouquinho para cá, gente, para cima. Isso. Mais espaço, por favor. Glória a Deus, quanta criança, né? Nós também temos a celebração da noite, temos pela manhã as crianças, e que tempo especial. Quero pedir para que os amados da igreja estendam as suas mãos e ore abençoando. As crianças vão estar saindo agora, elas continuarão louvando ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela vida das crianças, porque sabemos que dos tais é o reino dos céus. Nós te louvamos, Senhor, por essa casa de oração, por essa casa que acolhe tanto crianças, do mais novo ao mais experiente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Rede Kids, pela vida de irmãos que têm se doado o seu tempo para ensinar, para amar, evangelizar, discipular. Obrigado, Senhor, por usar a vida de nossos irmãos de uma forma tão linda nessa igreja. Oramos agora, elas sejam ministradas, cada criança, de uma forma ainda especial. Nós oramos e os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pode ir, gente querida, vamos devagar, tranquilos. Ei, bencinhas do Senhor. Glória a Deus, bencinhos. Umas crescendo, outras chegando, né? Glória a Deus, crianças. Queridos, nós vamos um momento, nessa oportunidade, compartilhar a palavra. Eu quero ser objetivo para compartilhar uma palavra do seu coração. E nós estaremos hoje encerrando essa série de mensagens com este tema, Vozes. Eu gostaria, a graça do Senhor, compartilhar com vocês uma palavra. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 13, verso 1 ao versículo 3, é o texto base que nós iremos compartilhar nessa manhã e também, permitindo o Senhor, estaremos compartilhando à noite. Pastor Valdemar já fez boas-vindas a todos os amados irmãos e também aqueles que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe e guarde teu coração, em nome de Jesus. Nessa manhã, irmãos queridos, nós vamos falar sobre a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. E vamos perceber na leitura logo a importância que o Espírito Santo teve. E eu não quero afirmar isso como se fosse algo só, um eventual relacionado ao passado, mas sim a certeza como o Espírito Santo deseja atuar falando à igreja hoje, amém?
Você crê que a mesma forma o Espírito Santo se revelou, da forma que interagia com a igreja primitiva em Atos, é a mesma maneira qual ele deseja falar conosco hoje? Se você notar que este livro de Atos poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo, ainda que tem por título Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo, claro, através dos apóstolos, através do mover do Evangelho que alcançou em torno de 40 cidades registradas em Atos. E a coisa mais interessante é como que a igreja interagia com o Espírito Santo, como tinha uma sensibilidade para ouvi-lo, para ser movido sob a voz dele. E isso, irmãos, leva-nos a inspirar nosso coração hoje, a nossa fé, e também para pensar na nossa vida como igreja, pensarmos nossa vida como membro, como filhos de Deus, pensarmos se temos ouvido, interagido com o amado Espírito Santo. Bom, nós vamos lá à leitura do texto sagrado. Você pode acompanhar pelo telão, como já está projetado, mas você pode acompanhar também pela sua Bíblia, e você puder anotar algumas referências que eu irei compartilhar, isso com certeza vai também agregar para o seu crescimento. A palavra do Senhor declara: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Até aqui, irmãos queridos, oremos. Pai, oramos para que o Senhor abra nosso entendimento, para compreender a Tua palavra, de tal maneira que essa compreensão venha nos mover à oração, que essa compreensão não fique apenas no conhecimento, mas venha nos despertar, a nos posicionar, Senhor, a viver conforme o Senhor deseja que vivamos como igreja, como filhos de Deus. Nós clamamos a Ti, doce Espírito de Deus, receba toda a glória, receba todo louvor, que o Senhor receba toda adoração, em o nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Irmãos, como é bom estarmos juntos nessa manhã, um ambiente tão abençoador, não é mesmo? Um ambiente em que nós desfrutamos de um café, é tão gostoso estarmos juntos, compartilhando, e ali nós interagimos. É um ambiente que influencia muito nossa maneira até mesmo de comportar, né? Dependendo do ambiente, isso nos move também o nosso comportamento, nosso posicionamento. Um ambiente de festa nos leva a celebrar. Há um ambiente em que não há motivo ali para expressar nossa melhor versão de alegria, e às vezes exige que nós venhamos nos comportar com mais sensibilidade, para chorar, para abraçar, assim nos posicionamos, conforme o ambiente. A igreja, eu acredito que é um dos melhores ambientes que nós podemos desfrutar. Que ambiente especial é a igreja. Que ambiente poderoso que nos traz a unir famílias, lugar como este. Não existe realmente lugar tão especial quanto a igreja. A reunir, temos esse ambiente, muitas pessoas vivem um ambiente maravilhoso destes só os domingos. Porque a realidade, talvez em casa não seja a mesma coisa. Não é um reflexo de um ambiente em que gostaria que vivesse. E assim nós sabemos que existem muitos ambientes em nosso dia a dia, dependendo de onde você estiver com a sua agenda, o seu planejamento, e ali você sente todo o ambiente, toda a esfera que seja naquele contexto. Bom, quando olhamos para o ambiente aqui desta palavra, queridos, nós percebemos claramente um ambiente em que as pessoas estavam adorando, buscando ao Senhor, mas acima de tudo um ambiente em que
o Espírito Santo estava movendo, conduzindo, interagindo. Tanto é que eu percebo claramente, irmãos meus, que a ênfase nessa narrativa é o Espírito Santo. Nós podemos tanto destacar aqui sobre a importância do chamado, usar este texto base para falar sobre a importância do ID. Tanto é que este texto está inserido também em um desprendimento, no envio para missões, a primeira viagem missionária, e assim o apóstolo Paulo vai ser registrado aqui outras viagens missionárias. Mas a ênfase, a narrativa principal, nós temos que mais dar ênfase aqui é o Espírito Santo. Porque sem Ele, eles não teriam sequer uma disposição para sair onde eles estavam, muito menos para fazer o que eles vieram a fazer em cumprimento aos planos e à vontade de Deus. Você observa tanto no verso 2, ainda que nós não lemos o versículo 4, mas o versículo 4 tem a resposta desses homens que foram vocacionados, chamados para algo específico, para anunciar o Evangelho em outros lugares aos quais ainda não havia chegado a mensagem. O Espírito Santo falou e eles se moveram sob a voz dele. Eles foram enviados pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, antes de nós entendermos a importância de ouvirmos o Espírito Santo, de crermos que é possível ter uma sensibilidade para ouvi-lo, para interagir com ele, uma vez que ele selou o nosso coração, naquele ato de entrega pela fé, a nossa vida, quando se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo pela fé, passou a governar então a nossa vida. E antes de entendermos mais sobre a importância de desenvolvermos uma sensibilidade com uma voz do Espírito Santo, a pergunta que nós temos que fazer, meus irmãos, é: onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? A pergunta que eu quero provocar é: ele está em todos os lugares. O Espírito de Deus, ele se move em todos os lugares, ou somente em algumas ocasiões ou lugares específicos, dependendo do ambiente, lá está o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não habita em lugares onde não é o nome dele adorado, onde Cristo não é bem-vindo, lá ele não está. Isso provoca muito, ao refletirmos, o Salmo 139 vai trazer uma resposta ao refletirmos sobre isso. O Salmo 139 diz: para onde ausentarei do teu Espírito? Como nós podemos fugir dele? É possível fugir do Espírito Santo? Então, ou seja, se não há lugar sequer na face da terra capaz de nos esconder do Espírito Santo, significa que ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, porque nós cremos num Deus que é onisciente. E o Salmo 139 faz menção da Trindade, faz menção de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Para onde nós podemos esconder ou tentar esconder do Espírito Santo? Mesmo não estando aqui, será que é possível nós fugirmos dele ou resistirmos a ele? A verdade, irmãos meus, que uma coisa nós temos que ter em mente, uma distinção muito clara. Uma coisa é a presença, diferente com a manifestação do Espírito Santo. A presença do Senhor pode estar em todo lugar, no sentido que ele contempla todas as coisas. Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, vendo os maus e os bons. Ele vê todos, está em todo lugar, porque ele é onisciente. Então a primeira pergunta é: onde está o Espírito Santo? Ele pode estar em todos os lugares, contemplando atentamente, vendo todas as coisas, as que são visíveis para nós e como aquelas que não são. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como tem sido o seu dia, como tem sido sua semana. Ele sabe das suas fraquezas, sabe da sua renúncia, do seu esforço, das orações que não foram ditas com palavras, mas da sua alma, com suas lágrimas, com seu coração. Ele sabe. Ele nos assiste, Ele nos acompanha em nossas fraquezas. No entanto, a diferença está onde Ele se manifesta. Romanos vai dizer que onde o Espírito do Senhor está, ali há
liberdade. Onde o Espírito do Senhor é o Senhor, essa é a compreensão. Onde o Espírito de Deus está e onde Ele é o Senhor daquele lugar, ali provoca liberdade, provoca uma harmonia. Então Ele pode estar em todos os lugares, a questão é onde se manifesta. Onde Ele é reconhecido como o supremo poder, como autoridade suprema, quando Ele é reverenciado, onde Ele é bem-vindo, onde Ele é invocado, onde Ele é desejado, onde Ele é centralizado. Ali há manifestação do Espírito Santo. E onde Ele se manifesta, muda completamente todo o ambiente. Aí perceberemos que a definição de um lar não é uma casa. A definição de um lar, de uma harmonia, é o seu estado de espírito. Não é aquele lugar que te traz paz, não, é o seu estado de espírito que enriquece onde você estiver. Enriquecerá onde você esteja convivendo, vai depender do tanto que você tem permitido responder e ouvir ao Espírito Santo, ao percebê-lo, ao ser sensível com Ele, à voz dEle, porque Ele manifesta na casa de um crente. Nem todos, vale afirmar isso, nem toda a casa de um crente, ali há uma manifestação do Espírito Santo. Não basta ser crente. Ele pode estar lá, a presença de Deus, sim, afirmamos isso. O próprio Senhor Jesus, Ele afirmou isso, que estará conosco. Ele está conosco todos os dias, ali Ele está, não há dúvida disso. Mas a pergunta é, e a manifestação do Espírito Santo? Ele se manifesta. A presença do Cristo ressurreto se manifesta e revela, traz um ambiente, traz uma harmonia em nossa casa, em nosso trabalho. O que depender de você, ali há uma harmonia, porque você tem interagido com o Espírito Santo. Onde Ele se manifesta? Onde Ele é reverenciado? Ali a liberdade, onde Ele é desejado. E eu quero, irmãos meus, pensar com vocês, olhando essa palavra, que ambiente que o Espírito Santo fala. Que ambiente que o Espírito Santo fala. Não é um texto isolado para assim abordarmos estes princípios, mas nós iremos ler em tantas outras referências ao decorrer da Bíblia, ambientes em que foi propício, foi um ambiente em que claramente estava dizendo, aqui o Espírito Santo, Ele reina. Aqui Ele tem liberdade para falar, pois nós somos desejosos por isso. Bom, irmãos meus, quando olhamos nessa palavra, nós podemos pensar que o ambiente em que o Espírito Santo de Deus se manifesta é conforme nós vemos na igreja em Antioquia. O que eles estavam fazendo? Eles estavam em uma entrega de adoração ao Senhor. A igreja contava com profetas que traziam alicerce, fundamento, mestres que ensinavam ao novo convertido agora como andar pela fé. Era uma igreja de fato que estava suprida com lideranças. E mesmo que estava suprida, uma igreja saudável, enquanto eles estavam adorando ao Senhor. Preste atenção nisso, irmãos meus. Enquanto eles estavam adorando, onde o Espírito Santo ele deseja falar, se manifestar, onde há adoração. Onde há adoração. Nós afirmamos que este ambiente é tão maravilhoso da igreja, por quê? Porque aqui é um lugar de adoração ao Senhor, amém, queridos? Eu fiz questão de escrever com letra maiúscula, Senhor, enquanto esses estavam adorando o Senhor, porque muitos podem vir em um ambiente como este, para adoração, e não dar louvor devido a Deus. Vem porque talvez gosta do ambiente, da atmosfera, gosta dos louvores, gosta do pastor, gosta dos diáconos, dos presbíteros, gosta das crianças, gosta da estrutura da igreja, gosta do café da manhã. E às vezes, irmãos, nós tivemos nosso coração com foco errado ao estarmos na casa de Deus, no dispor para buscar a presença do Senhor, queridos. Mas se não tivermos acima do desejo de adorar ao Senhor, possivelmente nós iremos continuar sem ouvi-lo,
Porque uma das coisas fundamental para ouvir a voz do Senhor é a adoração. Porque a adoração, irmãos, nós estamos nos diminuindo e declarar, é Cristo, é o Senhor que reina. Irmãos, podemos ser estimados como liderança, como pastores, mas por favor, a adoração é somente a Cristo. Nós podemos investir, deixar esse ambiente o mais acolhedor possível, mas nosso coração deve e precisa estar centralizado na pessoa de Cristo. É adorar ao nome do Senhor, queridos. Enquanto eles estavam adorando, preste atenção, irmãos, enquanto, isso significa o quê? Movimento, persistência. Era mais um tempo de adoração, enquanto, nesse ambiente, eles não estavam ociosos, enquanto eles estavam adorando. E segundo o ambiente que está logo em seguida, é um ambiente de consagração. Um ambiente de consagração. Qual é o ambiente favorável para que o Espírito Santo de Deus venha mover, irmãos meus? No ambiente de consagração. Porque você sabia que quando nós estamos jejuando, nós estamos demonstrando que nós interessamos muito mais em fazer a vontade de Deus do que a nossa? Segunda definição, o jejum nos prepara para obedecer a Deus. Porque a obediência, nós iremos só submeter a vontade de Deus, irmãos, no espírito, sensível à voz dele. A carne, ou seja, a nossa própria vontade, resiste a ouvir a voz de Deus, muito menos obedecer. Então o jejum, que é uma maneira também de quebrar o poder da nossa carnalidade, ao dedicarmos mais tempo em oração, em jejum, consagração, leitura, meditação na palavra, tudo isso tem um propósito de nos preparar para a obediência. Será que é por isso que nós temos dificuldade em obedecer tanto a voz do Senhor, irmãos meus? Porque a carne está gritando e nós ouvimos somente ela, e não ouvimos o que Deus está dizendo, e muito menos iremos obedecer. Por quê? Porque o jejum nos prepara para a obediência. O jejum está preparando o meu coração, ao ouvir a voz do Senhor, me submeter. A consagração é um ambiente favorável, é um ambiente em que o Espírito Santo de Deus age, onde Ele se manifesta, Ele interage, Ele fala aos nossos corações. Por isso, se nós desejamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, primeiro nós temos que dedicar uma vida de adoração, amém? Segunda coisa, nós devemos dedicar uma vida de consagração ao Senhor. Comece um jejum, crente, comece um jejum essa semana, irmãos. Faça um propósito com o Senhor. Deus, eu desejo buscar mais a Tua face, Tua presença, e me traz uma sensibilidade para ouvir a Tua voz. Essa igreja que tinha convicção do Espírito de Deus, mesmo assim, não deixaram de adorá-lo, muito menos de consagrar. Porque uma pessoa pode pensar o seguinte: agora que eu estou no ministério, agora que eu tenho uma liderança, agora que eu sou crente, eu não preciso mais de tanta consagração assim. Quem disse que não, querida? Aí sim que precisa. Você líder, você servo de Deus, você precisa estar no óleo, na unção do Espírito de Deus, amém? Precisamos estar consagrando a nossa vida ao Senhor. Quando foi a última vez que você fez um jejum fora de uma convocação como nós tivemos recentemente de 21 dias? Quando foi a última vez que você se interessou por isso? Teve a iniciativa? Você não pode depender de uma convocação, de um jejum. Você precisa desenvolver isso, não somente como uma disciplina espiritual, mas também uma forma de você buscar uma sensibilidade para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Esses homens estavam adorando e consagrando suas vidas ao Senhor, queridos. Enquanto isso, olha que maravilha, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara. Aqui nos ensina uma coisa muito importante, irmãos meus. Que ambiente que o Espírito Santo de Deus fala? Onde ele fala, irmãos? O ambiente, ele fala em um ambiente quando esse próprio lugar que foi construído, ou esse ambiente tão abençoador, não seja algo que nos prenda até mesmo para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que se apegam tanto a coisas, ainda que sejam coisas louváveis, mas não ouvem em meio a tudo isso, ou não desejam, ou não percebem a voz do Espírito de Deus. Olha, eles estavam orando, estavam jejuando, se consagrando, e o Espírito Santo falou.
Separem-me agora mesmo Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Separem-me eles para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, estes homens passaram por um teste muito grande, na minha visão. Qual foi o teste? A aprovação, porque estava muito cômodo ali. Quem não ama estar num ambiente cheio do Espírito Santo? Quem não gosta de um ambiente como este, em que nós não sentimos tanto desafios, ou não sentimos talvez batalhas maiores, porque já estamos bem cuidados, solidificados? Que ambiente de adoração, que ambiente é este? Maravilhoso, um ambiente espiritual. Nós amamos isso. Amamos estar num ambiente de pertencimento, mas quando vem uma expressão de Deus e diz, ó, separem-me. Há um novo tempo agora, separa-me, precisa multiplicar essa célula. Precisa chegar em casas e lugares, para que a mesma obra a qual está nessa casa, que criou esse ambiente tão maravilhoso, aconteça também lá. Da mesma forma que há um líder ministrando aqui, multiplicando e formando outro Timóteo, um servo para continuar ministrando, precisa também chegar a outros lugares. Separa-me, separa essa pessoa. Sabe, irmãos, às vezes nós somos movidos ou provados em meio ao nosso comodismo, que a gente só percebe que é comodismo, é cômodo, quando a gente resiste a sair muitas vezes. Nós temos dificuldade de aceitar mudanças, irmãos, porque nós achamos que mudança tem a ver em deixar coisas ruins. E não entendemos que muitas vezes a mudança que Deus quer de nós, tem muitas vezes a ver em deixar coisas boas. Aí nós não queremos ouvir isso, porque nós achamos ou entendemos que só não basta fazer as coisas ruins. Eu só não estou mais frequentando os devidos lugares, então está tudo certo agora a minha vida. Não, enquanto Deus nos prova para deixar também algumas coisas e lugares, para nos levar a coisas novas. E isso mexeu meu coração, me fez pensar, irmão, sinceramente nessa frase que eu vou ler para vocês aqui. Muitas vezes o maior desafio não é de deixar um ambiente ruim, mas ter coragem para sair de um ambiente bom, quando Deus nos chama para algo novo. O maior desafio nem tanto é deixar um ambiente ruim, mas é deixar muitas vezes um ambiente bom. Você torna a dizer um contexto da nossa célula, o GP, você está ali, que conforto, que bênção, como é bom, não tenho, tudo tranquilo, é um ambiente bom, mas quando Deus está te chamando, você te desafiando a cuidar de outras vidas, a olhar para essa cidade com misericórdia e graça, você mirar uma família, dizer, eu vou orar por ela, vou acessar aquela família, e vamos abrir uma célula nessa casa, vamos começar um pequeno grupo naquela família, nós vamos começar um trabalho de evangelização, de visitação, discipulado. Quem está disposto a ouvir isso? Irmãos, entendamos uma coisa, é maravilhoso ver pessoas fluindo nos dons. Os dons são contemporâneos, nós queremos nisso. O Espírito de Deus, ele continua agindo hoje, ele interage, ele dá dons para que o corpo de Cristo seja edificado, para servirmos. Ele levanta líderes, levanta profetas, ele levanta pessoas para edificação da obra dele, mas temos que entender uma coisa, não deve se limitar somente entre nós. Há momentos, irmãos, nós temos que entender, olha, eu vou precisar deixar Antioquia, porque Antioquia, diferente de Jerusalém, estava também muito bem assistida pela igreja. Antioquia era um lugar de crescimento, um lugar de revelação, um lugar de adoração, as pessoas tinham uma entrega para buscar ao Senhor, mas Antioquia não era o fim de tudo, era só um meio. Assim também a nossa fé, irmãos meus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, muitas vezes, Ele vai provocar ou vai mexer conosco em lugares, em coisas que a gente muitas vezes não quer abrir mão. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem chamado você para deixar uma coisa boa, ainda que seja cômoda, já está cômodo demais, para fluir pela fé, para depender dEle, para ir aonde Ele quer que deseja que você esteja. Mas muitas vezes nós só acomodamos uma coisa, não, importante que eu estou em um ambiente abençoador, ora, o que é que eu estou fazendo de errado? Não é fazer errado, irmãos,
A questão é nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus falando no nosso coração, não despertando para coisas novas ou para alcançar aquilo que Ele deseja. Não houve da parte desses homens, o texto bíblico não deixa sequer nenhuma dúvida à disposição desses homens, tanto Barnabé e Saulo, de se dispor para cumprir o propósito a qual Deus os chamou. Não houve resistência da parte desses homens. Eles prontamente dispuseram suas vidas e falaram: vamos, o Senhor está nos chamando. Eles entenderam claramente o que Deus estava chamando, e eu entendo, irmãos, que faz sentido isso. O ambiente, não é somente pelo ambiente que nos prende, não podemos se apegar nisso. O que nós devemos mais estar enraizados é na voz do Espírito Santo. Porque se eu estou na direção dEle, se eu estou sob a vontade dEle, ainda que seja um ambiente hostil, aí seja um ambiente desagradável, mas ali é transformado por Ele, não por nós. Mas alguém tem que ser o porta-voz dEle. Alguém precisa se mover as suas mãos. Alguém precisa mover os pés e dizer: Senhor, através de mim, usa-me. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir, a interagir com o Espírito Santo hoje. Ouvir o que Ele deseja, o que Ele quer falar aos nossos corações, como quer nos mover. Quando eu leio e debruço ao pensar como que a igreja primitiva interagia com o Espírito Santo, fico pensando: meu Deus, que distância hoje estamos dessa realidade, como foi a igreja no princípio. Que distância estamos? Será que aquilo que era uma rotina, a qual eles interagiam ao ouvir o Espírito Santo, para nós hoje é algo, um fenômeno talvez, ou um evento, que quando acontece, ficamos tão deslumbrados, aí desejamos quando será a próxima vez? Ou talvez limitamos o lugar, limitamos o ambiente ao pensar, é somente lá que o Espírito Santo de Deus fala: ai, quando será o próximo retiro? Meu Deus, só o ano que vem. Ai, quando será o próximo encontro disso? Quando será a conferência, aquilo? Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele deseja interagir conosco hoje, tanto aqui, em qualquer outro lugar. Você que precisa crer nisso comigo nessa noite, nessa manhã também, amém? Precisamos crer nisso, irmãos meus. Crer que Ele deseja interagir conosco da mesma maneira, dele fazer parte, nos conduzir como igreja. Aqui, meus irmãos, eu entendo uma coisa. Olha o verso 3. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele age, Ele move o ambiente, mas quando ouvimos a voz dEle, nós temos que nos preparar para despedidas. Então esses homens, eles continuaram, mesmo ouvindo a direção, ao discernir a voz do Espírito Santo, eles entenderam uma coisa, então dedicaram ao jejum, à oração e à imposição das mãos dos presbíteros, ou das autoridades da igreja, a liderança. Isso aqui é o que? Reconhecimento da igreja, das autoridades, as quais foi levantado pelo Senhor, reconhecendo uma harmonia aqui. Somente o Espírito Santo falou e há um reconhecimento da parte da igreja. O problema são que há crente que fala coisas que Deus diz e não testifica no coração de ninguém na igreja, só o dele. Ninguém sequer sente paz nesse negócio. Aí nós podemos, mas onde está o Espírito Santo em tudo isso? Ele não é de confusão, ele é de paz, testifica. A gente passa a entender coisas quando ele se revela. Revela no coração de uma família quando estão na presença de Deus. Revela no casal, se estiverem na presença de Deus, testifica no coração, vai testificar no coração dos dois. Vai testificar no coração dos pais, se os pais estiverem na presença do Senhor, aquilo que os filhos estão sonhando em Deus. Vai revelar no coração dos filhos aquilo que os pais estão entendendo de Deus, porque estão sendo guiados por Ele, pelo Espírito Santo, irmãos. Há uma concordância, precisa ter uma harmonia da ação do Espírito Santo de Deus com a igreja. Não é isolado. Nós devemos sonhar coisas aqui, irmãos, sem saber se o Espírito Santo de Deus se importa. Fala aqui aos meus irmãos presbíteros e conselho: meu Deus, longe de nós ficar tentando sonhar coisas com a igreja, sem sequer consultar e ouvir o Espírito Santo. Ah, o que nós vamos fazer dessa vez? Qual é o propósito que nós vamos fazer? Qual é o nosso sonho? Meu Deus, a pergunta não é essa, qual é o nosso sonho, a questão é: vamos buscar ser sensíveis ao Espírito Santo para ouvir o que Ele deseja fazer com a igreja dEle. É isso que deve ser nosso posicionamento.
Vamos ouvir, vamos procurar entender o Espírito Santo, o que Ele deseja. Nós fazemos planos, fazemos projetos. Irmãos, e quantas vezes você como família tem orado para ouvir o Espírito Santo, se Ele está nesse negócio? E quando não está, irmãos, e somos precipitados, a tendência, muitas vezes, por falta de maturidade, é botar na conta de quem? Quando tudo dá errado? De Deus. Não faz sentido, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos Ele, irmãos, realmente vai gerar despedidas. Tem coisas que nós vamos dizer adeus, depender de mim nunca mais. Quando Ele toca no nosso coração, Ele abre os nossos olhos espirituais, e você se vê como um pecador, e ao mesmo tempo uma graça absurda, que te abraça, que te envolve, que faz você se sentir amado. E você olha para aquela miserável vida que estava sem Cristo, e eu me despeço desse velho homem, dessa vida, dessas atitudes, desse ambiente. Sim, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, Ele fala, quando Ele está ministrando, quando Ele está agindo, uma das coisas que vai provocar em nossas vidas é despedidas. Podemos pedir de pessoas, de lugares, podemos despedir coisas relacionadas ao que desagradou o coração de Deus. Despedir. Olha, eu não vou deixar essas coisas me dominar mais não, minha vida. Eu vou despedir desse negócio. Isso não vai prevalecer mais sobre a minha vida. O que você precisa despedir na sua vida hoje, a fim de dedicar mais tempo com Deus? Ou que o Espírito Santo está falando com você de coisas que exigirá despedidas, e muitas vezes por estarmos tão presos emocionalmente, tão superficial, tão no raso nossa fé, não percebemos Ele nos movendo, porque nós estamos tão apegados, que despedida não faz parte do plano. Tem a ver despedida, irmãos. Meu Deus, olho para trás e vejo quantas despedidas para chegar aí fazer a vontade de Deus, irmãos. Mas saiba de uma coisa, não há arrependimento, nem ressentimento, tudo é um desejo. Deus, qual é o próximo passo? Porque eu desejo este lugar, a Tua presença. Eu desejo a Tua presença. É a Tua presença, Pai. Sem, irmãos, ressentimento, sem saudosismo, só lembranças da graça de Deus em tudo isso. E gratidão ao Senhor. Por fim, irmãos meus, a resposta que a igreja deu à voz do Espírito Santo foi o que? A despedida. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, qual foi o posicionamento? Despedir. Gente, tchau, fique na paz, Deus abençoe. Nós estamos indo sob a direção do Espírito Santo, nós ouvimos o Espírito Santo, nós estamos certos, convictos, e vamos seguir em frente. Aonde o Senhor está nos movendo? Gente, foi uma bênção essa célula aqui. Vou pedir vocês aqui, porque agora com a bênção do Senhor, nós vamos avançar. Tem pessoas em todos os cantos da nossa cidade que precisam também conhecer a palavra de Deus. Gente, está uma bênção isso aqui, mas olha, eu vou pedir vocês porque eu tenho um compromisso, uma prioridade, eu não posso negociar isso com o meu Senhor. Meus irmãos meus, a pergunta que eu quero fazer, nós estamos encerrando também essa série de mensagens, irmãos meus, a pergunta é se estamos dispostos a obedecer ao que ouvimos. Nós falamos muito sobre a importância de ouvirmos a voz do Espírito Santo, a voz do arrependimento, a voz da consciência, a importância de sabermos lidar com a voz do sanguessuga. Lembra? A primeira mensagem, são vozes, mas o que nós vamos fazer? Porque a pergunta não é se Deus Ele fala, a questão é se nós estamos dispostos, disponíveis a obedecer aquilo que queremos ouvir do Senhor. Ou seja, se Deus falar com você, Deus falou comigo, e agora? Muitas vezes, irmãos, nós podemos ter um momento na palavra, em casa, na igreja, e temos a certeza de uma coisa: Deus falou comigo. A pergunta que devemos fazer é: e agora? Entendi isso, entendi a Tua palavra, Deus, e agora? Estou disposto a me posicionar. Senhor, converta as minhas emoções a isso, converta meu entendimento, converta-me, Senhor, essa palavra. Estamos dispostos a obedecer o que ouvimos, irmãos? Estes homens, a igreja,
a igreja primitiva eram desprendidas as coisas e totalmente apegados ao Espírito Santo. Foram movidas a isso. A igreja até aqui, pela graça do Senhor, tem permanecido, foi através de pessoas que foram movidas ao Espírito Santo de Deus. Não teríamos uma história de igreja hoje, em nosso tempo, se não fossem homens movidos pela inspiração de Deus, pela direção do Espírito Santo. Não teríamos. Não teríamos ministérios na igreja hoje, se não houvesse pessoas que não tivessem respondido à voz do Espírito Santo. Nós não teríamos, irmãos, a quem pregasse a palavra para nós hoje, se não fossem pessoas que respondessem ao Espírito Santo. Nós não teríamos ninguém aqui para nos servir, para abençoar, se não fosse sensível ao Espírito Santo. E se amanhã nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, nós podemos questionar o futuro da igreja. E se não respondermos hoje o que o Espírito Santo de Deus está movendo na nossa vida, não sabemos o que acontecerá com a nossa cidade, se Deus confiou a salvação dela através da igreja, para ser um instrumento nas mãos dele, para levar a salvação a ela. Eu não sei o que será de nossa cidade, eu não sei o que será do nosso país, eu não sei o que será das nações, se não houver aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Até quando você vai ficar satisfeito somente com uma chama no seu coração e dizer: Deus tem algo na minha vida, e não se mover para isso? Até quando? Até quando, igreja? Até quando, Rodrigo? Precisamos, irmãos, crer que o Espírito Santo, conforme Jesus ele diz ao falar sobre a missão, o ministério do Espírito Santo, quando ele vier, e você pode dizer glória a Deus porque ele já veio, amém? Glória a Deus. O Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos guia, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, não é apenas para uma sensação em que podemos ficar extasiados ou ficarmos arrepiados e dizermos: é o Espírito Santo, eu estou sentindo ele aqui. Não é somente por essas experiências, irmãos meus, mas é ser guiados à verdade. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sempre será guiado à verdade. Ainda que nós venhamos, irmãos, ter momentos difíceis para tomar decisões. E agora, onde eu vou? Isaías diz: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir nos seus ouvidos, você vai ouvir claramente o Espírito Santo falando com você: este é o caminho, andai nele. Você ouvirá claramente o Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai nele. Eu quero, nessa hora, irmãos, antes de orarmos, refletirmos sobre isso, orarmos nessa direção. O Espírito Santo nos foi dado não apenas para estar conosco, não é somente isso, irmãos, mas para nos conduzir. Não é somente você sentir: está comigo, então não tenho medo. Ele está conosco, por isso não devemos ter medo. Eu não sou inseguro, eu não tenho motivo para ter medo, sendo que o Espírito Santo de Deus está em mim, ele me capacita, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é de poder, é de ousadia, é de intrepidez. Não há medo, não de medo. Ele realmente está conosco, nos encoraja, nos ensina, nos educa, mas uma coisa devemos ter certeza: o Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco, e além disso, para nos conduzir nossa vida, conduzir como igreja, conduzirmos como rebanho, conduzir nossa casa, conduzir a sua vida. Ele quer nos conduzir, irmãos. Há momentos que nós vamos ter que ouvir: é este caminho, separem-me agora mesmo essas pessoas para esse desígnio. Olha, vai ter que ter despedido esse negócio, nós vamos ter que nos mover, mas não é movimento sem direção do Espírito Santo. E como receberemos direção do Espírito Santo? Sem vida de adoração, sem vida de consagração, sem entrega, onde haverá sensibilidade para ouvir. Não devemos mover por lógica, não devemos mover por aquilo que a gente acha que precisa ou que não precisa, mas sim ser movido pela certeza que é o Espírito Santo de Deus nos movendo, irmãos. Porque ao ser movido pelo Espírito Santo, uma das coisas, não sentiremos arrependimento das nossas entregas, não sentiremos sequer
apavoramento quanto ao nosso amanhã, uma vez que estamos certos nele e ele traz a certeza no nosso coração. Quero convidá-los lá de pé, por favor, irmãos meus, neste momento. Nós vamos clamar a ele, dizer: Espírito Santo de Deus, continue movendo nossa vida, como no dia de Pentecostes, Senhor. Mova hoje, Senhor, não somente com dons, não somente, Senhor, levantando profetas, levantando, Senhor, homens para liderar, mulheres para liderar, mestres, não somente, Pai, mas sim ao entendermos a condução do Senhor para nossas vidas. Qual é a condução? Conduza-nos, Espírito Santo de Deus, como igreja. Conduz, Senhor, a minha casa. Eu quero chamar você para orar agora e clamar ao Senhor: conduza a minha vida. Comece a clamar por sua vida. Espírito Santo de Deus, conduza a minha vida. Faz-me ser sensível à tua voz. Me mova a estar onde o Senhor deseja que eu esteja, Senhor. Oh, Espírito de Deus, maravilhoso Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor, esse ambiente está favorável para ouvirmos a voz do Senhor. Aliás, para continuarmos ouvindo a tua voz, porque a tua palavra, Senhor, nessa manhã foi proclamada, Senhor. E há corações contritos, há corações que se quebrantaram, se renderam diante do Senhor. E nós desejamos ardentemente, desesperadamente, alinhar nosso coração aos teus planos, Senhor. De ver a nossa casa uma harmonia da tua glória, de vivenciarmos, ó Pai, uma vida que testemunhe o Espírito do Senhor movendo nossa vida, Senhor. Oh, Jesus. Vamos declarar, irmãos, essa verdade nessa canção, em nome de Jesus. Continue buscando, adorando ao doce Espírito de Deus. Vem, Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do
de glória. Te exaltamos, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Santo é o teu nome, Senhor. Exaltado, majestoso, digno, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Espírito, Espírito, que desce. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e enche-me de novo. Enche-nos, Espírito, enche-nos até transbordar. Oh, Espírito Santo, vem, nós te damos liberdade. Vem transformar, vem trabalhar em nós, Espírito. Oh, sim, vem, ó, vem, Espírito. Doce Espírito de Deus. Vem, doce Espírito de Deus. Enche-me. Aleluia. Você que está acompanhado a sua família, nós vamos orar direcionado conforme temos entendido a direção do Senhor para nós orarmos agora. Se você está, filhos, você que está acompanhado aí dos seus pais, você vai orar para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir o coração do seu pai, da sua mãe. Porque nós pais desejamos conduzir nossos filhos da melhor maneira possível, mas nós sabemos que falharemos se não tiver o Espírito Santo de Deus movendo a nossa vida, pais. Então, filhos, orem pelos seus pais, orem pela vida deles, para que eles sejam movidos pelo Espírito Santo, até mesmo para educá-lo, para investir no seu chamado, no seu futuro, na sua formação. Se você não está com seus filhos aqui, eu quero que você ore por eles, pais. Ore pelos seus filhos. Ore para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir o coração dos seus filhos. Eu sei que há momentos que nós não temos argumento mais para convencer nossos filhos daquilo que entendemos ser o melhor para eles. Você já tentou pedir ao Espírito Santo de Deus a fazer isso? Para conduzir o coração do seu filho, da sua filha? Então peça isso agora. Se você está aqui como casal, orem juntos como casal. Peça para que o Espírito de Deus venha conduzir o coração do seu marido a ele se tornar um sacerdote, um líder da sua casa espiritual. Da mesma forma, meu irmão, você espera uma transformação na sua esposa. Ore para que o Espírito de Deus venha mover o coração dela, venha curá-la, venha restaurar a vida dela, que ela seja conduzida pelo Espírito de Deus. Interceda, ore
ore como família, ore pela sua família. Ó Espírito Santo de Deus, nós dependemos totalmente da condução do Senhor. Senhor, nós clamamos pela condução do Senhor nessa casa, nessa família, no coração desses filhos, Senhor, que precisam ardentemente queimar o coração por Tua presença, Jesus. O desejo, uma mãe e um pai, é de ver os filhos crescendo na fé, prosperando a Sua vontade. Senhor, nós oramos, dê graça, sabedoria aos pais, para que possa conduzir os filhos nos Teus caminhos, inspirá-los na fé, deixar um legado que vai permanecer espiritualmente. Pai, nós oramos, venha mover um ambiente nessa casa. Tire, Senhor, e limpa, Senhor, toda a bagunça, Senhor, tudo que está em desordem. Venha trazer ordem, venha o Teu reino, Senhor, nessa família. Nós clamamos, traga sensibilidade ao coração deste homem para perceber os erros, os pecados e se arrepender, se retratar diante do Senhor e também diante da sua família. Senhor, quebranta o coração dessa filha do Senhor, que não percebe o mal que está causando a sua casa, por estar cega na sua maneira de conduzir as coisas. Meu Senhor, a única esperança que nós cremos de uma mulher transformada é o Teu Espírito Santo agindo, é o Senhor movendo, é o Senhor transformando. Nós clamamos, Senhor, por casais, clamamos, Senhor, pelos pais, clamamos pelos filhos, clamamos pelos irmãos, clamamos ao Senhor como igreja. Oh, doce Espírito, conduza-nos, Senhor, pois somos Seus, somos rebanho do Senhor. Oh, meu Jesus, você que está em casa, interceda também, não fique assistindo o culto, se entregue a Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus para quebrar toda essa frieza de coração, todo esse ambiente onde não há a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ainda que tenha a presença de Deus nessa casa, mas ali há a manifestação dEle. Oh, meu Senhor Jesus, manifesta, Senhor, como o Senhor manifestou na casa de Cornélio, como o Senhor manifestou, Senhor, na história de tantas pessoas. Manifesta em nossas casas, leva-nos a ouvir a Tua voz, Pai, conduz a nossa voz, Pai. Deus Jesus, nós não clamamos apenas por dons, nós clamamos para que o Senhor venha conduzir o nosso coração em Ti, Jesus. Conduza-nos, Senhor, nosso coração como igreja, os Teus planos, os Teus sonhos. Oh, doce Espírito de Deus, vamos declarar Espírito, o Espírito que desce como fogo. Oh, doce Espírito de Deus, como em Pentecoste, seja assim sobre a Tua igreja. Enche as nossas vidas, meu Senhor, meu Deus. Maravilhoso Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glórias a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te amamos, te adoramos, reverenciamos a Ti, doce Espírito de Deus. Senhor, nós estamos encerrando um mover, nós estamos, Senhor, encerrando um culto, nós estamos transferindo este culto para a nossa casa.
transferindo, Senhor, este ambiente para a nossa casa e no decorrer dessa semana. Pai, abençoe o teu povo com sabedoria, com discernimento, com paz, com a tua provisão, com saúde, com restauração. Abençoe com consolo. Abençoe, Senhor, com renovo, com alegria abundante, com revelação da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com um despertamento para que a nossa fé cresça. Nós clamamos a Ti, meu Senhor. Receba a bênção, Senhor, irmãos meus, irmãos amados, povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder, a verdade, o consolo, a comunhão, os conselhos do Espírito Santo, continuamente guie a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Libera uma palavra de bênção ao irmão que está perto de você. Vamos na paz.